Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao que a gente está vendo aqui, né, do amado Geraldo, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Assim, né? Assim tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Porque isso aqui tem sido palco de abuso dentro da chamada igreja gentílica. A igreja gentílica se utiliza de uma carta para colocar medo, para colocar pânico, e ela não foi pregada por Paulo. Ela não parte da revelação do terceiro céu, ela parte de... Então vocês vejam que ele fala, ela não foi pregada por Paulo. Então na cabeça dele, só o que foi pregado por Paulo é que vale. O que não foi pregado por Paulo não vale. Então o que foi pregado por Yahushua também não vale para ele. Porque ele só segue o que Paulo falou. Então a gente vê que, né, já é até uma idolatria isso, já parte de uma idolatria e consciente dele, né? Já parte de uma idolatria inconsciente, ele não está tendo consciência de que ele está idolatrando o apóstolo Paulo. Então vamos aqui, só voltar aqui para a gente dar continuidade aqui. Utiliza de uma carta para colocar medo, para colocar pânico, e ela não foi pregada por Paulo. Ela não parte da revelação do terceiro céu, ela parte de uma visão de um homem. E o que cobre a minha vida não é a visão de um homem, é a revelação dada a Paulo. Então olha o que diz a carta do Apocalipse no capítulo 1, no versículo 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, presta atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo céu. Paulo disse o quê? Que se vier por meio de anjo é o quê? Revelação? Revelação não pode ser por meio de anjo. Revelação não pode ser por meio de anjo? Como é, o amado Geraldo? Então nós temos aqui, né? Vamos procurar aqui onde é que tá aqui, ó. O anjo anuncia, o anjo fala para Maria. Vamos ver aqui, ó. Anjo fala para Maria, Bíblia. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Lucas 1, 26, 38. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar nessa aqui, ó. Lucas 6, ó, Lucas 1, 26 ao 38. Vamos lá. Pera aí. 26 ao 38, ó. Vamos ver. Vocês vejam como ele está distorcendo a escritura, amados, inconscientemente. Ele diz que o anjo não pode trazer revelação. Tá? Mas veja quem é que anunciou a vinda de Yahushua. Vários anjos anunciaram. Tá? Vários anjos falaram. Veja, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Iahu a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Veja, o anjo Gabriel foi enviado por quem? Por Iahu, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yahweh, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yahushua.
Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Veja, ele não disse assim, este será grande, será o Altíssimo. Está escrito isso não, amados. Ó. E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Iarro lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Vocês vejam que aqui, quando ele está falando, né? O Senhor Iarro lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esse Davi, por quê? Porque o trono de Davi era um trono físico, né? Nessa vida terrena. E reinará eternamente na casa de Jacó. Por que esse reinará eternamente? Porque ele reinará no reino de Iarro. Não é no reino físico. Davi, ele foi rei nessa vida temporal, nesse reino físico que tem fim. Mas Yahushua não, ele reinará eternamente no reino de Iarro. Então a gente vê isso, né? E o seu reino não terá fim. Ele disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, vocês vejam que é uma coisa do Espírito. Porque ela pensou logo, né? Eu não sou casada, não tenho homem nenhum, não conheço homem nenhum, nunca tive relação sexual, sou virgem. Ela estava pensando no físico. Mas o anjo vai falar para ela no Espírito, veja bem. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito de Iarro, que é o Espírito Santo, né? O Espírito puro, o Espírito da verdade. E a virtude do Altíssimo, que é Iarro, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Iarro. Veja, filho de Iarro, não está falando será chamado Iarro, será chamado Deus, não, será chamado filho. Vocês vejam bem. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Iarro nada é impossível. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vocês vejam que o amado Geraldo aqui, ele está distorcendo a escritura por não acreditar em Apocalipse. Veja o que ele está falando. Se é isso mesmo, então não foi o anjo Gabriel que apareceu a Maria para falar para ela que ela conceberia pelo Espírito? Então vocês vejam que ele está fugindo do que está na escritura, veja. Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo céu, Paulo disse o quê? Que se vier por meio de anjo é o quê? Aí eu pergunto, amados, Gabriel, o anjo que falou para Maria, era anátema? Vocês vejam que ele está distorcendo o que está na escritura. Eu posso mostrar N exemplos aqui da escritura de anjos falando. N exemplos. Mas ele não vai se basear por quê? Porque ele se baseia no que o apóstolo Paulo disse. Mas quando o apóstolo Paulo disse, né? Voltando de novo em Gálatas, que ele disse que se um de nós, ou até anjo, trazer um outro evangelho diferente, tá? Qual é esse outro evangelho? É o evangelho baseado nessa vida temporal, na visão terrena, na visão carnal, que seja anátema. Não é na visão do Espírito, mas é na visão carnal. É isso que o apóstolo está falando. Vocês vejam que ele está distorcendo a escritura. E isso, amados, eu vejo que não é de maldade. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Geraldo e pelo Alan Capriles, tá? Que é do canal Alan Capriles, a Deus toda a glória. Ele também é outro que ele engana as pessoas por estar enganado. Ele não engana de maldade. Ele engana por estar enganado. Então eu tenho um carinho e um respeito muito grande por eles. Vamos continuar. Revelação? Revelação não pode ser por meio de anjo.
A gente viu que pode, né, amados? Porque foi o anjo que trouxe a revelação para Maria, que ela iria gerar um filho concebido pelo Espírito. Então vocês vejam que já fugiu da escritura. Vamos continuar. Revelação não é por meio de anjo. Revelação é dada direto da boca de Jesus. Lembra? Paulo, você vai ouvir a revelação da boca do justo. Paulo, você foi levado ao paraíso para ouvir palavras inefáveis. Paulo, o Deus dos nossos pais te escolheu de antemão para ouvir da boca do próprio justo. Não é por meio de anjo, porque por meio de anjo, look for me, é lei. É lei, pastor, é lei. Passa Gálatas, vai, passa agora, vai. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Anjo então, vamos ler, né? A gente leu Gálatas 1. Vamos fazer o seguinte, amados. Vamos ler aqui o Gálatas 2 e o Gálatas 3. Né? Vamos lá. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Qual é o evangelho que o apóstolo está falando que ele prega entre os gentios? O evangelho no Espírito, na visão do Espírito. Não é o evangelho na visão da religião, na visão carnal, na visão física, mas é na visão do Espírito. Fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Yahushua e nos reduzir à escravidão. Vocês vejam bem, a liberdade que temos em Yahushua, qual a liberdade? A liberdade de adorar o Pai em Espírito em verdade e ter a visão no Espírito. Eles queriam levar eles de novo à escravidão. De quê? Da religião. Vocês vejam bem, é isso que o apóstolo está falando. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quantos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. E Yahweh não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Vocês vejam que ele está falando aos incircuncisos, ou seja, aqueles que não estavam na religião judaica, né, que não eram religiosos no fariseu, nos saduceus, né, essas religiões aí daquela época, né? Assim como a Pedro aos circuncisos. Pois, por que aos circuncisos? Para ele pregar a lei? Não, mas para ele pregar a liberdade em Yahushua, para que esses que estavam presos na circuncisão, né, da religião judaica, saísse e fosse para a liberdade que Yahushua nos dá. É isso que o apóstolo está falando aqui, amados. Pois Yahweh, o que o operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Vocês vejam bem, amados, como pode Yahweh operar por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, ele pregando a lei, e Paulo pregar a liberdade fora da lei aos gentios. Pode? É uma coisa contrária, não pode. Vocês vejam que o Geraldo aqui está equivocado, ele não consegue compreender isso. Porque quando diz, pois Yahweh, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, aqueles que estavam presos na religião, também operou por meu intermédio para com os gentios, ou seja, o mesmo agir ele agiu, tanto o Espírito agiu em Pedro para pegar aqueles que estavam presos na religião, como a Paulo que foi para os que não eram da religião judaica. É isso que ele está falando, amados.
Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Vocês vejam que eles tiveram um consenso, né? E tiveram uma comunhão ali. Aí vocês vejam bem que Pedro, Tiago e João, eles não foram pegar a circuncisão ao circunciso, a lei ao circunciso, mas eles foram aqueles que estavam presos à lei judaica para poder anunciar a liberdade em Yahushua. Vocês vejam bem. É isso que está dizendo aqui o texto, amados. Tá? Então vamos lá. Ó, eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, qual Evangelho? O Evangelho no Espírito. Eles estavam seguindo por medo, né? Por hipocrisia, a religiosidade, amados. É isso que está acontecendo e que o apóstolo Paulo aqui bateu de frente com Pedro. Veja bem. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Por que Paulo declarou a Pedro diante de todos? Porque Pedro estava na hipocrisia, seguindo a religiosidade. Na hipocrisia. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Veja, ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, pela prática da religião. Lei aí está falando religião, mas mediante a fé em Yahushua. Assim, nós também cremos em Yahushua para sermos justificados pela fé em Yahushua e não pela prática da religião, que aqui está a lei. Porque pela prática da religião ninguém será justificado. Ninguém será justificado, amados, se der dízimo no templo físico, der oferta no templo físico, tomar santa ceia, se batizar no templo físico, subir a monte, jejuar. Ninguém será justificado por isso, não. O que nos justifica é a fé em Yahushua. Tá? E nós seremos justificados mediante as nossas obras. Mas qual a obra que a gente já leu? A obra do amor ao próximo. Não é a obra da religião, mas é a obra do amor ao próximo. Até porque a obra de Yahweh é uma. A gente não tem como fazer a obra de Yahweh. A obra de Yahweh é esta, que creias naquele que ele enviou. Ou seja, a obra que nós temos que fazer para Yahweh é a gente crer que Yahweh enviou o Yahushua. Essa é a obra. Está escrito bem claro em João 6:29. Está bem claro isso. João 6:29, eu mostro para vocês. Tá aqui, bem claro. Vamos lá. Opa. João 6, ó. João 6:29, vamos lá. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Yahweh? Vocês vejam que eles perguntaram as obras de Yahweh. Yahweh respondeu e disse-lhes, a obra de Yahweh é esta, que creias naquele que ele enviou. Nós não podemos fazer a obra de Yahweh, amados. O que nós podemos é crer. Crer que ele enviou Yahushua. Vocês vejam que a obra de Yahweh a gente não pode fazer. Então, como que o sistema fala? Vamos fazer a obra de Deus. Contribua para a obra de Deus aqui na casa de Deus, um lugar onde ele não habita. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como que a gente vai contribuir para a obra de Deus, sendo que a obra de Yahweh é esta, ó, que creiar naquele que ele enviou, ou seja, que creiar em Yahushua, num templo onde ele não habita? É só a pessoa pensar.
né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui na leitura, né? Então, vocês vejam que pela religião, né? Pela lei da religião, a religiosidade, ninguém será justificado, né? Se, porém, procurando ser justificados em Yahushua, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Yahushua então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, ou seja, por meio da lei, da religiosidade, eu morri para a lei, ou seja, morreu para a religião, a fim de viver para Iarro. Ele morreu para a religiosidade para viver para Iarro no espírito. Ele morreu na visão carnal, na visão física da religiosidade, para viver uma vida no espírito, uma vida em abundância na visão do espírito. Fui crucificado com Yahushua. Assim, já não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Yahweh, pois se a justiça vem pela lei, Yahushua morreu inutilmente. Veja, se a justiça vem pela lei, ou seja, pela lei o quê? Pela religiosidade. Yahushua morreu inutilmente. Vocês vejam bem o que o apóstolo está falando. Vamos lá no 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Yahushua foi exposto como crucificado ou sacrificado? Né? Então vocês vejam, quem os enfeitiçou? Isso é um feitiço, amados. Isso é uma hipnose. E até hoje acontece isso, essa hipnose no sistema religioso, das pessoas lerem a escritura e não conseguir compreender. Por quê? Porque estão hipnotizadas nesse sistema maligno. Vocês vejam bem, quem os enfeitiçou ou quem os hipnotizou? Vocês vejam bem, não foi diante dos seus olhos que Yahushua foi exposto como sacrificado ou como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei, religião, que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês vejam o que ele está falando. Foi pela religião que eles receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Vocês vejam bem. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, veja, pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Qual o esforço próprio que ele está falando, amados? O esforço de ir num templo físico, de dar dízimos e ofertas, de tomar ceia física, de jejuar, um jejum físico, sendo que o jejum que está escrito em Isaías 58, que a gente já leu várias vezes, é a gente repartir a comida com o faminto. Não é a gente ficar sem comer, mas é a gente repartir a comida com o faminto. Vocês vejam bem, se isso não é esforço próprio. Vocês vejam o que o apóstolo está falando. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da religião ou pela fé com a qual receberam a palavra? Vocês vejam? Que perguntas são essas que o apóstolo está fazendo para os Gálatas e que serve para hoje, esses que estão seguindo a religião, pensando que estão em Yahushua. Vocês vejam bem. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Yahweh e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que são da fé, qual fé? A fé em Yahushua, no Espírito. Não é a fé numa religião, num templo físico. Vocês vejam que o apóstolo fala ao contrário. Né? O apóstolo Paulo fala ao contrário da religião. Por isso que ele de perseguidor passou a ser perseguido. Prevendo a escritura que Yahweh justificaria pela fé aos gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Você vê, os que são da fé no Espírito são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Abençoados o quê? No Espírito, de você a ser abençoado, de entender
na visão do Espírito. É isso que o apóstolo está falando, amados. Veja bem. Já os que são pela prática da lei, religião, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Vocês vejam bem. Se um pratica uma coisa e não pratica outra, por exemplo, dar dízimo no templo físico é lei. Mas a Escritura diz, veja bem, se um homem ou uma mulher for pego em adultério, deve ser apedrejado até a morte. Então tem que cumprir isso também. Se pegar um homem e uma mulher em adultério, tem que apedrejar até a morte. Isso é lei. Então se a pessoa dá dízimo no templo físico, que é lei, e não apedreja um homem e uma mulher por terem adulterado, já transgrediu a lei, então é maldito. Porque a lei diz isso, amados. Vocês vejam que é totalmente contrário. Por que que o sistema religioso fala uma coisa da lei, como se fosse graça, mas não é, é lei, é religião, e foge de outras. Vocês vejam que isso é maldição. Vocês vejam o que o apóstolo está falando aqui, isso é muito sério. Já os que são pela prática da lei e religião estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Yahweh ninguém é justificado pela lei, religião, pois o justo viverá pela fé. Veja, o sistema religioso fala, o justo vive pela fé. Então você terá carro, você terá bens materiais, você terá um bom emprego, você fará uma boa faculdade, você terá isso, blá, 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 blá. E o seu marido será liberto e blá, blá, blá. Mas não é isso que diz. O justo viverá pela fé. Qual fé? A fé no Espírito. De andar no Espírito. É isso que o apóstolo está falando. A lei e religião não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Não é isso que está acontecendo? A religião não é baseada na fé. Você tem que praticar a religião. Não é na fé no Espírito. Mas você tem que dar o dízimo de oferta, que é princípio. Você tem que cumprir princípios, dízimos e ofertas, para você ser abençoado. Você tem que levar, você tem que ir da Santa Ceia, tomar ceia, sendo que a ceia hoje é no Espírito, é no entendimento do Espírito, porque Yahushua é o pão da vida que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim nunca mais terá fome. Mas a pessoa precisa de pegar um pão físico e falar que é o corpo de Jesus para comer. E sendo que o pão é ele próprio que está vivo, ressuscitado, e ele nos dá esse pão, que é no entendimento do Espírito. Então vocês vejam que já foge, né? Então, a lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Vocês vejam que as pessoas vivem pela religião. Não é na fé no Espírito, mas é pela religiosidade. E Yahushua nos redimiu da maldição da religião, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Yahushua a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A promessa do Espírito. Não é a promessa no sistema religioso, a promessa nessa vida temporal, mas é a promessa do Espírito mediante a fé. E qual é a promessa? É a vida eterna. Vocês vejam bem, a promessa é esta, a vida eterna. Está bem claro na Escritura. Em João 10, está escrito. Em 1 João também está escrito. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas aos seus descendentes, dando a entender que se trará de um só, isto é, Yahushua. Quero dizer isto. A lei e religião, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Yahweh, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, religião,
já não depende de promessa. Yahweh, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, aqui ó, descendente, que é o descendente? Yahushua, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Mas veja bem, vamos ler de novo aqui o que está dizendo aqui o contexto. Olha bem, amados. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Veja, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Yahushua, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Veja, o que foi promulgado por meio de anjos? Pela mão de um mediador. O quê? Yahushua. Não está falando da lei. O Geraldo, ele está falando que o anjo, ele veio trazer a lei. Mas não é isso. Os anjos, ele veio anunciar a Yahushua. Vocês vejam bem, olha só. Veja bem. Vamos ler de novo o texto. Qual era então o propósito da lei? Aí o apóstolo falando aqui, ele está dando a resposta. Ó, qual é o propósito da lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, ou seja, até que viesse Yahushua, que a promessa foi referida a Yahushua. Yahushua é a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. O que foi promulgada por meio de anjos? A promessa que é Yahushua, amados. Veja bem, a promessa que é Yahushua, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Porém, Yahweh, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Yahweh? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahushua, fosse dada aos que creem. Veja, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahushua, fosse dada aos que creem. Ou seja, a promessa é pela fé em Yahushua, não é pela fé na religião, no templo físico, no líder religioso, no que eles falam, mas é pela fé em Yahushua. Fosse dada aos que creem. Aos que creem em quê? Numa religião, num templo físico, então no templo físico, praticando o ato da religião? Não, aos que creem em Yahushua. Veja bem, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, ou seja, a lei é o que? A escravidão, amados. Né? Que é religiosidade, escravidão. Assim, a lei foi o nosso tutor até Yahushua, para que fôssemos justificados pela fé. Veja, a lei foi o nosso tutor até Yahushua. Veja, até Yahushua o povo tinha que cumprir a lei, para que fôssemos justificados pela fé. Pela fé em que? Na lei? Não, pela fé em Yahushua. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês, pelo controle do tutor. Qual o tutor? A lei, a religião. Não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Yahweh mediante a fé em Yahushua. É mediante a fé em Yahushua, não é mediante um sistema religioso, um templo físico, um líder religioso, mas é mediante a fé em Yahushua. Pois os que em Yahushua foram batizados, ou seja, lavados, porque é Yahushua que nos lava no entendimento, de Yahushua se revestiram. Veja, Yahushua nos lava e ele nos reveste. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em
Yahushua. E se vocês são de Yahushua, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, vocês vejam bem, né? Que maravilhoso. Mas veja o que o nosso amado Geraldo está falando aqui de novo, amados. Volto aqui. Olha, vamos nós. De novo. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Aqui está posteridade, mas até que viesse o descendente, né, que é Yahushua, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelas mãos, e foi posta pelos anjos na mão de um mediadeiro. Então, vocês vejam o que ele está falando, porque aqui está falando que o anjo que a gente leu, ele que anunciou a Yahushua. Vocês vejam bem, até que viesse o descendente, né, que na outra versão está o descendente a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos, ou seja, é por isso que ele não está entendendo, amados, ele está lendo outra versão, tá? Gálatas 3, como é que tá? Gálatas 3, o que? 19, né? Vamos ver aqui como é que tá aqui em Gálatas 3, nessa versão. Vamos ver aqui, Gálatas 3, 19, né? Vamos ver como é que tá nessa. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Então, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A promessa foi feita a quem? A Yahushua, né? E foi posta pelos anjos na mão de um mediadeiro. Essa versão tá meio estranha, amados. Eu acho que é por isso que o Geraldo não tá compreendendo também. Porque a gente tem que pesquisar versões. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então vocês vejam. Mas o que foi promulgado por meio de anjos? A vinda do descendente, que é Yahushua. Então vocês vejam que essa versão aqui está realmente estranha. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos. Entende? Tá meio estranho isso aqui. Deixa eu ver aqui. Versões. Peraí. Sociedade Bíblica do Brasil. Versões. Compare versões, eu acho que é isso. Gente, tanto tempo sem mexer no... Deixa eu ver aqui, ó. Bora? Ah, tá, peraí. Vamos ver aqui. Tá meio lenta a internet. Peraí. Compare as traduções, vamos ver aqui. Deixa eu ver essa aqui, porque a gente tem que ver. É por isso que nós, amados, temos que pesquisar as traduções, né? A gente tem que pesquisar as versões. Vamos ver aqui. Cadê você? Cadê você? Não, eu quero... peraí. Vou voltar aqui. Tá lentinho você hoje, hein, internet? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se dá pra ver essa aqui, ó. Comparar as traduções. Vamos ver. Agora mudaram, né, amados? Antes tinha para 5, vamos ver aqui. Gálatas 3,19, né? Vamos ver aqui. Vocês já conseguem ver por aqui. Olha lá, ó. Ai, ai. Ué.
Vamos ver aqui. Amados. Antes dava para comparar, né? Agora eu não tô mais achando aqui. Muito tempo que eu não entro aqui, né? Deixa eu ver aqui na Bíblia Viva como é que tá. Vamos sair daqui? Deixa eu sair daqui, compara as traduções. Ó. Aqui tem, ó, mas só aqui. Onde é que eu acho aqui? Como é que eu vejo aqui? Compara as traduções, tá? Só que aqui não tem como colocar onde eu quero, entendeu? Antes tinha, agora eu não tô mais achando. Deixa eu sair daqui, eu vou botar aqui na Bíblia Viva, vamos ver aqui, ó. Gálatas 3,19. Bíblia Viva, vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem. Como é que tá aqui? O problema todo, amados, é que as pessoas, elas não estão... Nossa, gente, tá muito lento. Ai, ai. Ó. Tá muito lenta. Vamos ver aqui. Agora foi mais rápido. Vamos ver, Gálatas 3. Ah, sim. Eu esqueci desse detalhe. Desce. Desce. Vamos ver como é que tá aqui. Ora, pois, então, por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar as leis de Iarro. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de Yahushua, o filho a quem a promessa de Iarro foi feita. E há mais esta outra diferença. Iarro deu suas leis aos anjos para eles darem a Moisés, que por sua vez a deu ao povo. Então vocês vejam que, né? Aqui tá falando assim, né? Mas o que tá aqui nessa daqui, ó, a gente vê claramente, né? Que até que viesse Yahushua a quem se referia a promessa, e foi promulgado por meio de anjo, ou seja, o anjo é que veio trazer a promessa, que é Yahushua, que veio anunciar a Yahushua pela mão de um mediador. Então, mas o Geraldo aqui tá falando diferente, amados. Ele aqui, até porque essa versão dele tá estranha, entendeu? Até consigo entender um pouco a distorção dele, porque ele tá numa versão diferente aqui. Né? Então vamos aqui só ver o que ele vai falar aqui, essa parte, para a gente encerrar essa parte e dar continuidade. É lei, pastor. É lei. Passa, Gálatas. Vai. Passa agora. Vai. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Você veja que ele está falando que a lei foi posta pelos anjos, não foi a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso aqui. Aqui está dizendo, ó, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. O que foi acrescentado? A lei, por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Quem é o descendente? É Yahushua. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, agora o que foi promulgada? Foi promulgada por meio de um mediador o quê? Você está entendendo? Contudo, o mediador representa mais de um, e Yahweh, porém, é um. Vocês vejam bem que o que foi promulgado foi o quê? Ó, até que viesse o descendente a que se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. O que foi promulgado por meio de anjos? Descendente. O descendente, amados. Entende? Vamos ver aqui, Gálatas 3. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, amados, eu vou encerrar essa parte,
3. Compare as versões. Vamos ver aqui se eu consigo. Ó. Deixa eu ver essa aqui. Testemunho de Jeová, né? As TJs. Entende? Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Portanto, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a que a promessa tinha sido feita na lei dada a Moisés, que foi ordenada pela mão de anjos para ser o mediador desse primeiro convênio à lei. Ora, esse mediador não era mediador do novo convênio, mas há um mediador do novo convênio que é Yahushua, como está escrito na lei concernente às promessas feitas a Abraão e a sua semente. Ora, Yahushua é o mediador da vida, porque essa é a promessa que Yahweh fez a Abraão. Eu vou fazer o seguinte, amados, já passou muito tempo, tá? Vai dar 47 minutos. Então, vou encerrar essa parte e vou procurar ver aqui se eu acho as versões da Bíblia, como eu fazia, né? De 5 versões ao mesmo tempo, para a gente ver. Mas o que eu pude entender nesse texto de Gálatas 3,19 é que a lei, ela foi dada por causa das transgressões até que viesse o descendente, né? Porque ele é a promessa. E a Yahushua é a promessa. Até que viesse o descendente, foi promulgada por anjo. O que foi promulgado por anjo? O que é promulgado? Então, a gente vai ver isso direitinho no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua abençoe vocês, sejam livres de todo o engano das trevas em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima.